E nós estamos no nosso podcast Toca o Sino, Sacristão. É isso aí. E nós estamos hoje com uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar como todos nós nos apaixonamos. Inclusive o pessoal tirando foto aqui, a criançada. E nós estamos aqui com Richard Rasmussen. É um prazer que você esteja aqui. Obrigado pela sua disposição em estar nesse podcast Bate o Sino Sacristão. Imagina, para mim é uma satisfação estar aqui. A gente está hoje exibindo também os nossos programas através aqui da Evangelizar, não é? Exato, é uma Estamos parceria, muito satisfeitos, né? muito satisfeitos. Que bom, você que tem seus programas exibidos em não sei quantos canais, não é verdade? Quantos hoje estão transmitindo? Bom, hoje a gente está na National Geographic. Certo. Né? Hoje com TV aberta estamos com a Evangelizar. Isso. E estamos no YouTube, a gente tem 4 canais no YouTube. Eu comecei com um canal, mas os assuntos começaram a crescer e eu não queria que tomasse conta um determinado segmento, então eu comecei a separar os segmentos em canais, né? Exato. Bom, você é conhecido como biólogo conservacionista, aventureiro, corajoso, destemido, e as qualidades são imensas. Como é que começou o estudo na tua vida? Como é que começou o Richard? O Richard começou, eu acho, por conta do meu avô. Meu avô, eu sou filho de imigrantes. Eu sou primeira geração no Brasil. Meu pai é alemão, infelizmente já falecido. Minha mãe também, italiana. Vieram num navio. Ela estava voltando de férias. Já estava radicada no Brasil. Meu pai estava vindo da Europa também para o Brasil a trabalho. Ele era auditor de empresas. E aí, meu avô era um cara que gostava muito de pescar. Certo. E meu pai era muito alemão, né? Muito disciplinado. Então, eu sempre saía com meu avô para pescar. Meu avô foi um pai, sabe? O paizão das horas boas. Foi Opa! Apesar a importância do meu pai, acho que na minha disciplina, na minha forma, né, de trabalho, tudo foi muito coisa do meu pai. Mas o meu avô, eu acho que foi ele que botou essa sementinha da natureza, porque ele ia para a Amazônia e para o Pantanal. Eu conheço a Amazônia e o Pantanal desde que eu tenho 8 anos de idade. Poxa vida. Ele me levava para pescar. E naquela época era um outro tipo de pesca, né? Você tirava tudo do rio. Tô falando de 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. Não tinha essa consciência ecológica. Não tinha nada, né? Mas a oportunidade de estar na pescaria. A pescaria é muito legal porque você está flutuando no rio, um barco, a deriva, pescando, não sabe o que vai sair dali, né, na pescaria, e cada curva de rio você está no meio da natureza. É verdade. Então era muito legal. Acho que isso foi fundamental para minhas escolhas. Mas, num certo momento, quando eu terminei, estava até contando a história, eu terminei a escola, o ensino médio muito jovem, com 16 anos eu já estava formado. Já está formado. Só que você com 16 anos, aí você seleciona aquilo que vai pelo teu coração. Verdade. Né? Que era biologia. E meu pai, filho de auditor, de economista, neto de economista, falou, não, você não ganha dinheiro. E naquela era outra época, né? Meus filhos hoje já fizeram suas escolhas de acordo com o que eles achavam que tinha que fazer. Mas naquela época eu não tinha como discutir argumento e eu estudei economia. Fiz na USP, depois fiz um mestrado. Você fez economia? Eu sou economista e auditor. Depois fiz mestrado ainda no Canadá e trabalhei 10 anos com auditoria. De terno e gravata? Padre, vou lhe dizer uma coisa. Terno e gravata. E a minha auditoria, a empresa do meu pai era uma empresa que trabalhava com prevenção de fraudes e área fiscal. É uma área muito chata. Primeiro que assim, todo mundo te odeia. Porque você chega numa empresa, você afasta todo mundo do computador e começa a investigar os e-mails para saber aonde está, né, no setor de compra, setor não sei o quê, onde está o problema do dinheiro. Você não faz amigos. Com certeza. Você chegou, o pessoal já está com o pé atrás. Está vindo o problema. Tá vendo aquele cara chato que fica ali 30, 60, 90 dias investigando a sua vida, pegando, às vezes, e-mail pessoal. É um trabalho tremendo. E aí, eu não era muito feliz com essa história. Mas, enfim, foi uma história importante na minha vida. E eu, paralelamente, quando fui ganhando dinheiro com a minha profissão, eu montei um criadouro conservacionista. Eu comprei uma propriedade rural
tinha alguns bichos lá dentro, um jabuti, uma arara, não sei, acho que tinha um jabuti. Aí, tanto que chamava Casa da Tartaruga, chamava. Certo. E aí eu montei essa história de receber esses animais de IBAMA, Polícia Ambiental, e montei esse criador conservacionista. E aí foi aonde começou um olhar diferente para esse tipo de atividade mais profissional, vamos dizer assim, né? Aí eu fiz biologia. Tá. E aí eu saltei, tirei o pé de uma canoa e fui para outra. E falei, agora eu vou viver disso. Entendi. Então a ideia era montar um zoológico e a ideia foi assim. Aí apareceu a televisão. Sim. Sem querer. Apareceu, era um programa do Faustão naquela época. Tá. E eles queriam um sapo. E eu sempre fui apaixonado por esses animais que eu chamo de os excluídos. Os excluídos. Que é aqueles que a gente não gosta. Sapo. Inclusive, eu tava gente, eu tava assustado, porque é o seguinte, ele tava demorando um pouquinho para começar o podcast e disseram que ele tava trazendo a aranha. Aqui, olha, eu trouxe aqui. Não, peraí. Não, brincadeira. Aí, mas poderia ter trazido. Não, brincadeira. Aqui, né? Claro. Bem fechado, bem vedado, não tem problema nenhum. Então aí foi do Faustão que você foi lá? Então, como eu tinha essa predileção por animais que são os excluídos, então, ao invés de ter leão, tinha onça, tinha outros bichos, mas assim, eu trabalhava especialmente com esses animais, serpentes, morcegos, invertebrados como aranhas, escorpiões. E eu recebi escolas, tal, então começou assim. E aí eles queriam, o Faustão precisava de um sapo para se tornar a menina ia beijar o sapo. Ia se tornar fábula lá. o Leonardo, o cantor Leonardo, ia se tornar o cantor Leonardo. E foram procurar um sapo e acabaram no meu zoológico. Entendi. E aí eu comecei a tirar os bichos. O sapo, e a cobra, e o escorpião. E o cara que estava gravando, ele falou, isso é muito legal. Você fala bem, você não sei o quê. Ele falou, cara, você já pensou em fazer televisão? Eu falei, não. E aí começou em 2002, fizemos um piloto e tal, e aí eu caí na televisão. Certo. Basicamente a história é essa. E a partir dali você não parou? Não. A tua paixão pelos bichos continua até hoje? Bom, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Hoje eu trabalho muito, né? Mas o amor, aquilo que me levou, aquilo que eu acordo toda manhã com muita satisfação de fazer. Claro que tem como tudo, tem também as partes chatas do nosso trabalho. Com Imagina certeza. que o padre também tem algumas coisas que falar, os momentos tem que fazer, tem que fazer. Mas eu vou dizer, no grande, eu sou muito satisfeito e muito agradecido, na verdade, pela oportunidade. Eu trabalho bastante para essa oportunidade, não dá para, né, não cai no colo as coisas, mas foi um caminho aberto para mim que eu estou muito realizado, para falar a verdade. Richard, só vou dar um recadinho. Com a Peregrina Brasil Turismo Religioso, você pode vivenciar a emoção de percorrer os locais sagrados para a nossa fé e conhecer onde Jesus nasceu. Jesus fez milagres, transformou vidas. Com certeza será uma emoção única para renovar a sua fé. Com a Peregrina Brasil, você garante o pacote completo com preço justo, incluindo os voos internacionais, alimentação, seguro viagem, locomoção e, claro, os guias. Ligue agora para a Peregrina Brasil Turismo Religioso. Atenção! 0 Operadora 11 2942 8332. Peregrina Brasil. Vou repetir. Ligue 0 Operadora 11 2942 8332. Você viaja muito. Uhum. E dessas viagens assim que te marcou bastante? Tem coisas que marcam pela situação, às vezes por alegrias ou por tristeza. Por exemplo, o senhor também já foi para a África, né? Então, a África depende muito como você vai. É maravilhosa, mas ao mesmo tempo pode ser muito triste, né? Depende de como você... De que ângulo você está olhando e de que forma. Então, é o país da mega fauna maravilhosa, então não sei o quê, mas putz, é o país também da tristeza, da pobreza. Da pobreza, da casa. Então, assim, tem esse outro lado, né? Exato. Mas eu tenho lugares assim que eu vi que são... Que planeta bonito a gente vive. Né? Que arte que é o nosso planeta. Eu já estive lá em missão, quando eu fui para Angola, que eu fui como missionário, mas também na minha vida pessoal, com os meus custos, fui da onde eu trouxe
algumas coisas que estão aqui, eu fiz questão de lembrar um pouco da África, que inclusive eu perdi, viu, gente? Porque eu trago alguns souvenirs. Ele me disse que uma vez da África... Quantas malas? Não, uma vez eu trouxe porque estava barato, estava $50 por mala. Eu trouxe 15 malas de arte. Misericórdia! Não, eu sou tarado nisso. É onde eu gosto muito dessa expressão. Engraçado que eu sou o cara dos bichos, mas eu sou fotógrafo também, né? Ah, é? E eu fotografo mais gente do que bicho. Interessante. Eu acho o ser humano muito peculiar e muito diverso, né? Nas suas culturas diferentes, sabe? Mas vamos falar daquilo que... Como que você mexe com medo? Porque eu vejo vídeos seus, rapaz do céu... Como é que faz para lidar com aqueles bichos, não vou dizer peçonhentos, mas agressivos, aparentemente agressivos? Que você, como é que você faz isso? Me falaram que hoje eu ia ter que contar uma piada e eu sou ruim de piada. Faz parte do quadro. Três coisas. Confesse para o padre, para quem você toca o sino, e uma piada sem pimenta, por favor. Isso, então, a piada agora apareceu. Porque agora lembrei que é uma piada e ao mesmo tempo é uma confissão. Vou misturar as duas, mas depois a gente entra nisso de novo. Mas porque a piada seria: tenha um amigo da floresta. Até contei pra Carol hoje ao vivo isso. Certo. O que é um amigo da floresta? É um cara mais lento que você. Então, esse é o segredo. Você ter do lado uma pessoa mais lenta. Porque quando o leão vier, você dá no pé e você... Esse é o modus operandi. Eu não vou viajar com você. Pode ter certeza. Mas você não parece mais lento que eu não. Mas mas é uma piada, obviamente. Mas acho que vai ser a única sem pimenta que eu conheço. Toca o sino, sacristão! Toca o sino! É prática. Prática. E prática só existe uma forma, é praticar. E normalmente a gente aprende com os erros, né? Porque quando você acerta, você não tem certeza se você acertou porque você sabia fazer ou porque você teve sorte. Certo. É a prática. E a prática é constante, né? Então, foi... E outra coisa, ter um pouco de coragem. Tem que ter. Só o fato de a gente viver o dia a dia tem que ter um pouco de coragem. Tem que ter um pouco de coragem. A vida não foi, né? Ela tem que empurrar você tem que ter um pouco de coragem. Mas é mais conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, você falou, ter um amigo para você jogar o boi para piranha. Não, isso é brincadeira. Brincadeira. Piada, tá? Mas um outro, quando você vê uma situação assim, por exemplo, qual um bicho que te amedronta? Vamos começar por Crocodilos e tubarões. Crocodilos e tubarões. E você já lidou com os dois? Já. E são os dois onde eu passei perto. Eu já tive alguns acidentes com bicho. Um jacaré levou um pedaço do meu dedo. Você pode dizer que é torto. Não tinha percebido. Ou que uma iguana me saltou na cara e arrancou um pedaço do meu nariz. Sério, cara? Já aconteceu, mas aconteceu muito menos. Na verdade, aconteceu muito menos do que as pessoas gostariam que tivesse acontecido e muito mais do que eu gostaria, né? Porque o público gosta disso. Vamos falar a verdade. Na verdade, quando você está vendo lá as filmagens, você fala assim, vai dar errado. É agora, Quando é errado é bom. Quando é errado é bom, né? Porque está tudo programado. Mas claro que tem uns elementos... Porque você não está lidando com por exemplo, você está com essa taça aqui, essa caneca aqui. Essa caneca você sabe que, a não ser que tenha um terremoto aqui, não vai se mexer daqui. Um animal, ele é um ser vivo. Ele tem uma resposta, né? Então, e muitas vezes tem uma resposta àquilo que você leva. Isso é uma coisa que no meu amadurecimento também eu aprendi. Okay. Que você... Quando eu era jovem, o legal, quando eu comecei a aparecer na televisão, era assim, serpente, uou! E eu, não me pegou. E na verdade, toda vez que eu coloquei em slow motion e vi que não me pegou, não é que eu fui mais rápido que ela, é porque ela errou mesmo, o bote de ir na minha cara, de não sei o quê. Você se avalia? Sempre, o tempo todo. Você é obrigado a se avaliar, até claro. porque você é uma figura pública. Então você está sendo... E muitas vezes as pessoas escrevem, às vezes criticam, não falam, e você tem que avaliar quando... Né, teu tempo está se avaliando. Eu me avalio o tempo todo. E eu acho que... Eu certamente tive um amadurecimento. Hoje, por exemplo, quando eu tô com uma serpente da mais perigosa, para mim o que é o mais gostoso? Eu tá aqui com uma cascavel, igual como tá essa caneca aqui, e eu poder estar aqui e saber que eu posso estar tranquilo aqui, porque eu conheço e sei o que vai acontecer. Mas como é que você sabe? Conta. Dá um segredinho aqui pro padre, vai. Mas, é a mesma coisa que quando o senhor tá com uma multidão que tá ali, que para algumas pessoas isso é
Eu me imagino, como foi a sua primeira vez subindo com uma... É de 1 milhão de pessoas lá em Fortaleza. Exatamente. O coração vem à boca e você vem que é a mesma coisa. Eu passei uma série... Eu tive com 200 cascavéis para estar hoje numa situação tranquila com uma cascavel. Entendi. Então, não tenho como fugir. Nesse meu campo, é muita prática mesmo. Né? A gente fala, a gente que é leigo, tá? Que, por exemplo, o cachorro... sente, ele fareja que você tem medo. Os animais farejam isso? Farejam. Ele sente a sua adrenalina, ele sente o seu coração, cada animal de uma forma diferente. Né? A gente tem o péssimo hábito de comparar a fisiologia dos bichos com o nosso. Então fala assim, sentir cheiro. Sentir cheiro, depende. Como é que um peixe sente cheiro? Um bagre, por exemplo, através dos seus barbilhões. Um inseto através das suas antenas. Né? Não exatamente como nós, né, sentimos seres humanos. Né? Então, então, os animais eles têm especialidades diferentes. Né? Por exemplo, a serpente é surda. Ela é surda, ela não pisca. Não pisca. A serpente nunca pisca. Ela não tem pálpebra. Ela nunca pisca. Rapaz, eu vou te perguntar. Você sabe por quê? Eu vou puxar outro assunto depois. Eu sou tão bom nisso, você não vai gostar do que eu vou falar. Vem. Que eu era... Vem, deixa eu ver. Que eu era adolescente e meu irmão falou, vamos caçar rã. E a gente saca aquela fisga. Sim. E um saco. E meu irmão falou assim, você vai no brejo, você joga o farolete. A hora que brilhou o olho, é rã. Você pode bater que é. Rapaz, terminou a noite, cheguei perto da caminhonete, falei, olha aqui, vamos fazer um tacho de rã. Quando joguei era tudo sapo. Que eu não sabia nem a distinção de rã para sapo. Então eu não entendo nada, por isso que eu gosto de conversar com gente que para mim é um aprendizado, você entende? É sempre um aprendizado. E para a gente diferenciar sapo, rã e perereca, porque são os anuros que nós temos no Brasil, a perereca gruda na parede. Isso, tá. Dá susto no banheiro. A rã aquela que gruda na parede, tem que ser perereca. A rã, normalmente ela tem membranas interdigitais na perninha. Agora, você, naquela hora que você vai dar física, como é que você vai ver? Isso é outra coisa. Né? E o sapo, normalmente, ele é mais terrestre do que a rã. Né? A rã é mais aquática. Mas eu acho que você pegou rã, viu? No meio. Acho que teu irmão te enganou ali. No meio eu peguei alguma coisa. Brilhou. Queria falar de um tema tráfico de animais. Sim. Você, com essa... A gente percebe você muito próximo dos animais. Depois nós vamos falar sobre a sua proximidade com a cultura indígena, que é muito forte. Mas o que você acha disso? Como que você vê essa realidade? O comércio ilegal de animais é um crime, né? É um terceiro maior crime, se não me engano, e às vezes está vinculado até outros crimes que nós temos no planeta, né, em termos de movimentação econômica. É tão forte assim? Drogas, eu não sei qual vem primeiro, a arma e aí essa. É um crime, ponto. Agora, o problema, a gente já sabe que ele existe. O problema que eu vejo, especialmente no Brasil, no combate, primeiro que a gente tem um efetivo muito pequeno, né, para fiscalização, e a gente tem ferramentas que elas não estão adequadas. A gente tem um problema aqui, especialmente nos países latinos, onde a gente não encara bem a questão da criação. Que a gente chama de conservação ex situ. Ex situ, não se você sabe, latim é fora do ambiente natural. Certo. Essa conservação, como ela se faz? Quando você tem demanda de uma determinada espécie animal, se você não oferecer essa espécie no mercado... Certo. Essa espécie ela vai ser retirada da natureza. E a gente percebe que, apesar dos instrumentos legais autorizarem, permitirem e internacionalmente sugerirem isso como uma solução, no Brasil a gente é um país retrógrado nisso. A gente encara isso de uma forma emocional e não pragmática. E conservação eu sinto dizer, e foi uma das razões porque eu separei os meus canais, ela é matemática. E matemática é frio. Matemático não envolve emoção. Sim. Não cabe a você, coitadinho, por que alguém vai querer uma cobra daquele tipo? Não importa, porque alguém quer. Sempre alguém quer alguma coisa diferente. A gente tem que ter especialmente nessa abertura de mundo, onde a gente tem que aceitar tantas, né, diferenças. Uma das diferenças é um cara que, por exemplo, um cara que gosta de caçar. Entendi. Um cara que gosta de pescar.
um cara que gosta de criar cobra. A gente tem que entender. Ah, mas eu não caço. Beleza. Tá. Existem países onde, no Brasil não é permitido, eu acho que também não tem que ser nesse momento, porque nós não temos cultura para isso, mas existem países onde o cara gosta de caçar. Oh, imagina que absurdo. O cara gosta de caçar. Se ele está caçando isso dentro da legalidade, e nesse país, por incrível que pareça, isso é só dar um Google. Eu gosto de fazer, dá um Google para pesquisar. Nesses países, funciona. Por quê? Porque o que você está caçando uma determinada espécie que tem um certo número de indivíduos que podem existir naquele espaço. Quando ultrapassa, isso existe, você foi para a África, é a mesma coisa. Sim. Se você tem um parque mais elefante do que tem que ter, Sim. ele se torna um problema. Sem dúvida. E se torna uma praga. Então, aquele não... E quando a gente entra nesses assuntos, e entra um cara que nem o Richard, o que me levou aos animais é o meu coração e minha emoção, mas o meu entendimento já está em outra esfera. Então, assim, não se trata mais de um assunto emocional, se trata de um assunto matemático, de mais e de menos. E conservação é isso. E isso, às vezes, não encaixa bem no modelo que nós temos hoje, do que nós estamos vivendo, entendeu? É tudo muito emocional. Ah, Entendi. Coitadinho do... Ah, quando não sei o quê. Então, a gente tem que começar a discutir os assuntos de conservação com quem entende de conservação. Entendi. Com o cientista. E não levar isso para o apoio, para a questão popular, do que eu acho, não acho. Vamos fazer um censo do que se a gente deve ou não matar o javali. Sinto muito, o javali precisa ser extinto. Ele não está aqui na nossa região, pelo menos aqui na América do Sul, ele é um bicho invasor. Não é questão de coitadinho, infelizmente é uma questão de matemática. Exato. Ele compete com as espécies nacionais, ele devasta, ele destrói a agricultura, ele mata ovelhas no campo. Então a gente não é uma questão emocional. Eu sinto muito, gostaria que fosse, mas não é. E o Brasil não está preparado para uma discussão dessa. Então, quando a gente entra nesses assuntos, infelizmente, a gente tem nos próprios poderes públicos, quem normalmente prestou um concurso porque está querendo mudar uma realidade, entra com esse pensamento, né? Que é um pensamento emocional. E na verdade, não tem que jogar isso para a galera. Usando os termos de hoje, que eu adoro, que eu comecei a entender o politicamente correto, essas pessoas não estão no lugar de fala delas. Entendi. Quem está no lugar de fala é o cientista. É o cara que sabe o assunto, que faz conta e que fala, olha, tem que ter menos disso e mais disso. Né? Entendi. E a gente vive uma situação, infelizmente, no Brasil, onde você fala assim, por que eu vou liberar a criação de cobra? Quem que vai criar uma cobra? Não interessa. Não interessa. Eu quero. Entendi. Eu, Richard, quero ter uma cobra e tenho uma cobra legalizada em casa. Sério? Né? Por isso que eu posso trazer a próxima vez para Tá bom. Né? Que cobra que é? E eu tenho, para falar, eu tenho 40 serpentes diferentes lá. Arthur Limbegotti. Porque tudo que sai, que é autorizado, não sei o que, eu já vou lá e compro. Eu adoro. E lida com elas? Mas você não as deixa solta? Não, cada um tem... Aí tá a beleza da coisa, né? Que você monta os terrários... Eu gosto disso, né? Eu monto um ambiente propício daquele animal. Certo, 40 serpentes? Umas 40. Eu já perdi a conta, Tá né? bom, Deve ter mais ou menos isso. Tá. Mas em casa eu tenho anta legalizada, eu tenho coati legalizado. Mas eu sou um ponto fora da curva. É verdade. Não dá para levar meu... Exato. Mas se o cara quer ter eu vou lhe dar um exemplo. Eu não gosto de passarinho em gaiola. Eu ia perguntar. Não gosto. Eu, Richard, certo. não gosto. Mas isso quer dizer que eu não apoie o cara ser um criador? Que é um tema polêmico, né? Então, mas polêmico para quem? Por quê? A pessoa fala assim, mas o passarinho nasceu naquela... Hoje, o maior banco genético de passeriformes que existe no Brasil está na mão do criador amador. Não está na mão do IBAMA, não está na mão de ninguém. Está na mão dos criadores amadores. Eu não gosto de passarinho em gaiola. Entendi. Mas eu entendo que hoje a criação amadora hoje ela é importantíssima no sentido de conservação. Entendi. Mas eu não tenho na minha casa. E não pode. Você entende? A grandeza é essa. Não precisa ser para você. Eu não caço. Se eu tivesse que matar um bicho, eu estava morto. Eu não ia matar nada. Eu não consigo. Eu, quando era criança, com meu irmão, José Giacomo, a gente ia pegar passo preto. Porque canta bonito. Porque canta bonito, canta. E depois a gente criava canarinho. Sim. Só que depois a gente vai criando uma consciência, eu não sei se politicamente correto ou porque eu abri mão. Mas eu sempre gostei de ter um canarinho, porque eu moro no prédio. Sim. Né? De ter um canarinho acordando com aquele sonzinho, né? Então, por isso que eu entendo um pouco o que você fala. Mas eu... Olha aí, que legal. Mas é uma reflexão interessante. Bom, você tem paixão com animais, você tem paixão com pessoas, mas você tem por tatuagem também, né? Eu sempre gostei de tatuagem.
Desde quantos anos? Eu fiz a minha primeira escondida. Não precisa mudar a voz, não, eu entendo. Eu também quis fazer tatuagem. Você sabe que eu quis fazer. Se eu não fosse seminarista, eu queria fazer aqui do Mas Guns. tem um problema um seminarista fazer uma tatuagem? Não, tem. Na época não se permitia, que eu queria fazer do Guns. Mas aí a penitência era assim, você faça do Guns e você um faça... padre roqueiro. Com todos os santos da ladainha. Aí eu falei, não, aí vai o corpo inteiro, aí não dá certo. Não. Mas significa para você... Eu fiz a minha primeira com 16, 15 anos, eu acho, escondido do meu pai. Aí até um dia esqueci, sair do banheiro, aí ele viu aquela coisa. Fiz essa, olha, o senhor deve conhecer essa aqui. Essa é do sim. Essa é da Concha de Compostela. Da Santiago de Compostela. Fiz o caminho de Compostela. Você fez? Fiz. Qual foi a tua experiência? Eu fiz quando Você eu fiz fez 50 a pé, anos a cavalo já. ou de bicicleta? A pé. Eu fiz o caminho tradicional, antigo, espanhol. O que vinha da França? Não, França é uma festa. Vamos falar a verdade. Eu não fiz, eu quero saber. Mas a França é uma festa. A França, eles chegam fresquinhos e felizes porque tem um bar em todo coisa, eles vêm bebendo champanhe. Não, a minha não tem nada. A minha fiz o caminho espanhol tradicional. O caminho tradicional. Tá. Eu fiz metade dele, porque inteiro demoraria 40 dias, eu fiz 20 dias. Misericórdia. Mas foram 20 dias. E eu achei... E fui com 4 amigos, mais 3 amigos, todos na mesma faixa etária. Falando, vamos fazer o Compostela. E assim, eu saí... Eu fui o cara que mais me lasquei. Eu me lasquei. No primeiro dia eu já me lasquei, padre. Porque os caras prepararam, eles sabiam a cueca que tinha que comprar, a meia que tinha que comprar, tudo. Eu, no último dia, como sempre eu faço, falei assim, esse é o meu campo, até hoje, essa turma, tem esse meu vídeo. Eu fui lá numa loja dessas de esporte, comprei meia dúzia de cueca, comprei 10 meia, um par de sapato e tchau. E fui fazer, eu passei e falei, vocês demoraram 3 meses planejando, eu vim aqui um dia e resolvi. Aí esse é o meu campo. E assim, ainda saiu se gabando ainda, rapaz. Então a primeira foi uma lição de humildade que eu tomei, porque eles cuidaram do meu pé durante 20 dias. Porque no primeiro dia, padre, eu já lasquei o meu pé. Bolhas? Bolha de não conseguir andar pisando assim, daquele jeito depois, porque são 20 km por dia, pelo menos. Sim. Então, eu me lasquei nisso. As minhas cuecas, que a virilha ficou em carne viva. Eu levei 13 quilos numa mochila na frente e mais uma mochila de 4 quilos na frente. Eu levei falante, para quem sabe queria escutar uma musiquinha. Levei um conjunto de pilhas. Eu levei 2 lanternas, porque vai ver que eu quero iluminar em alguma coisa. A grande lição de Compostela foi... não carregar nos seus ombros algo mal que você não precisa carregar. Eu fui deixando tudo para trás. Eu terminei a minha viagem com a mochilinha da frente, com 2 cuecas e 2 camisetas. Rapaz, e isso era o suficiente. Era o suficiente. Foi a grande lição minha, foi essa. Toca o sino, sacristão. Olha que lição linda. Foi mesmo. Eu estive há pouco em peregrinação, eu não fiz o caminho. Porque eu estava com pessoas idosas, mas eu fui a Santiago. Mas é uma energia muito grande, né? É algo... Eu era o mais... Todos eles estavam em missão, os meus 3 amigos. Tá. A minha missão? Missão. Missão 1 foi um militar americano que enfim... Ele pagando uma graça. Ele tinha as suas dores que ele tinha que pagar. Um outro era um cara que... Todos amigos, né? Todos tinham a sua história porque estavam fazendo Compostela. O único, de verdade, que falou assim, vamos para Compostela e uhul, fui eu. Você tinha quantos anos? Agora com 50 anos. Foi agora 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. E quando eu entrei em Compostela e tinha um cara tocando uma gaita de fole... Tem. Eu vou dizer para você que... Putz, foi um negócio, foi uma limpeza... Exato. Na minha alma, que assim, foi um grande ensinamento. E na hora que eles pegam aquele incenso e vai para lá, para aquilo lavar a alma, não, né? aquilo eu sentei na frente daquela igreja, os 4, né, nos abraçamos e aquilo... Bom, hoje aí a gente voltou, montou um negócio juntos, hoje somos sócios também, somos irmãos sócios. Que legal. Mexeu muito com a gente. Eles querem fazer agora ano que vem de novo. Eu falei, eu vou de moto dessa vez, cara, porque é muito cansativo. Ou dessa vez você vai pensar melhor. Ou pensar melhor, né? Bom, fica aí, ó. Santiago de Compostela, ele falou a virtude da humildade. Eu sei que você é vegano. Nada!
Equipe, eu vou tirar os tiros daqui, equipe. Errado. Errado, você não é vegano? Não, e eu já estava pensando assim, ele é vegano por causa dos animais. Porque eu sou carnívoro, rapaz. Se faltar carne na minha casa, eu falo assim, escuta, tá faltando dinheiro? Porque eu nem que seja um bifezinho desse tamanho. Vai lá, conte. Na verdade, eu sou um... Eu tenho até um... Talvez eu seja uma das personalidades, assim, públicas que mais tem feito críticas com relação ao veganismo nos seus fundamentos, na verdade. Não porque... Eu sou um cara que tem uma cabeça muito aberta, até porque eu viajei o mundo. Então, eu tenho que ter a cabeça aberta. Claro. Né? Mas eu não admito uma defesa de um valor que você traz para você, que é tão importante como o veganismo. Porque o veganismo, ele tem um seu ponto. Certo. Tem um seu ponto, eu não vou discutir. Né? Mas quando eu vejo que muitas pessoas usam apenas como uma bandeira para projeção, fazer, sabe, os seus projeção midiática e para estar no politicamente correto e para fazer isso eu não gosto disso, porque é um movimento que quando você fala que está sendo vegano e você está enganando e não está sendo, você depõe contra um movimento que é muito difícil. Não é fácil ser vegano. Não é fácil. O senhor mesmo está dizendo que não consegue ficar. Não consigo. Eu também não vou ficar sem carne. Eu também agora, o veganismo tem seus pilares, né? O pilar da sustentabilidade, o pilar da saúde e o pilar da compaixão animal. Certo. O pilar da sustentabilidade é uma falácia. Tá? Isso, eu nem vou entrar nessa discussão aqui. Você assim, acha? Não, eu acho não. Estou falando de modo científico, tá? É só procurar a literatura, é uma falácia, tá? Então, é apenas uma acomodação daquilo que você puxa, né? Qualquer discurso pode ser embasado. Depende de como você aborda o assunto, claro, e traz aquilo que te justifica. Eu sempre falo, se alguém me der um assunto, eu acho na Bíblia e justifico tirando do contexto. Pronto. É isso. Então, a sustentabilidade é bullshit, é balela. Nós temos um outro que é a saúde. É só olhar para quem é vegano e quem não é e ver quem tem mais saúde ou não, tá? Não vou nem entrar nesse cara. Eu vou usar 2 ícones, né? Vou usar a Rita Lee, né? Esses dias nem foi eu que estou usando, tá? Eu vi na Rita Lee e a garota de Ipanema, a antiga garota de Ipanema, né? Uma onívora e a outra vegana. E só você vê, as duas têm a mesma idade, né? Como estragou uma e outra. Estão sempre se suplementando, estão sempre... Não tem saúde ali. Entendi. Tá? Não tem. Falta o terceiro. Agora, o terceiro é irrefutável e é algo que realmente a gente tem que dar o seu valor, que é o seguinte. Como é que eu vou exigir o sacrifício de um animal para que eu mantenha a minha vida? Tá. Né? E assim, eu acho um ponto válido. Se você realmente não consegue conviver com isso, eu, por exemplo, nesse assunto, eu jamais mataria um animal para comer. Você fala assim, vamos comer um porco? Vamos, eu tô dentro. Mata o porco para comer? Não tô fora. Você compra no açougue? Eu sou um covarde. Eu também. Eu sou um covarde e estou satisfeito com isso. Quando criança, eu matei já porco que meu pai ensinou, mas não tenho coragem. Eu não tenho coragem, não tenho coragem. E eu sou um covarde nesse assunto. Eu vou lá, compro um pedaço de carne, eu sei que veio de uma vaca. Claro, né? Mas você não viu a peça Mas inteira. eu não vi, ele não mugiu pra mim, não olhou com aqueles olhos maravilhosos desse tamanho pra mim e beleza. Mas veja, a gente... aí de um outro lado, o que eu coloco? Que o animalista, que normalmente o animalista é um cara vegano. O animalista... que parece que quer o amor dentro dos animais, na verdade, eu pensando bem a fundo, o animalista, ele não quer que o animal exista. E eu vou dizer por quê. É a criação de... Por que a gente cria gado Nelore, gado e faz as cruzas do que é zebuíno com Bos-Taurus, do que é europeu? Por quê? Porque tem demanda, porque tem gente que... Claro. A partir do momento que você não tiver mais demanda daquele... ela deixa de existir aquele animal. Certo. A mesma coisa com cachorro, com gato. Fala, eu acho a criação não pode criar o animal. Você agora tem que adotar para ser legal. Aí você vê um monte de artista que compra animal e fala que é adotado. Eu fico louco com isso. Porque eu acho isso hipocrisia. Eu não aceito hipocrisia. É verdade, hipocrisia. Eu aceito o diferente. Eu aceito o controverso. Seja honesto. Foi assim e pronto, acabou. Pronto. Eu aceito que não pense igual a mim, mas que você me engane para ficar bonito. Aí eu fico louco. Nada a ver, concordo com você. E você fala, o que é? Qual a razão hoje da criação? Por que não criar? Eu estou criando um cachorro que eu quero adquirir. Né? Porque imagina, é um absurdo. Então você só pode... Na Espanha agora,
eles não podem mais criar cachorros. Você só pode adotar. Quando você adota, você só pode adotar ele castrado. Então, eu vou lhe dizer, quanto tempo vive um cachorro? 15 anos? Daqui 15 anos, o que vai ter na Espanha? Nada. Porque você não pode mais criar. Vai ser igual na China agora, querendo que faça feio de novo. Não vai ter nada. Vai acontecer. No fim, nós vamos voltar a isso, entendeu? Ou seja, o animalista, na verdade, ele provou que realmente ele não está muito interessado no animal. Até porque se ele tivesse interessado no animal, esses lugares que a gente chama de protetores, que tem essas ONGs, não colocariam 500 animais numa casa de 100 metros quadrados. Isso verdade. Não é verdade? Olha, Richard, eu fico mais em paz, porque eu não... Te ajudei nessa... que bom. Sabe, eu comia carne assim, eu ficava preocupado. Mas eu queria... Para quem você tocaria o sino? O sino está aqui. Alguns nomes que você diria, eu toco o sino e me diga por quê. Atenção, toca o sino, sacristão! Olha, não para puxar saquismo, mas eu toco o sino pro Padre Reginaldo. Obrigado. O seu trabalho é maravilhoso, tá? E eu fico feliz que a gente tenha, assim como o senhor tem outros padres que conseguiram se comunicar e trazer, né, de uma forma irreverente, né? Sair daquele estereotipo do padre, né, para se comunicar com a população. Isso é muito... vou tocar o sino pro Ratinho. Opa! Ratinho! Tá aí, quem sabe um dia aqui conosco. Um profissional, assim, de coração gigantesco. O Ratinho é um cara que mantém a humildade, apesar dos milhões que tem na conta bancária. Ele ajuda todo mundo que pode. Ele é um cara fora da curva, porque no meio artístico são poucos, para falar a verdade. O senhor sabe como é. Então, muitos falam que são uma coisa e quando você vai ver, você não encontra aquilo que você achou que encontrar na telinha. Porque você vê na telinha e você fala, é igual. Certo. E não é. Isso é muito triste, né? Bom, eu vou tocar o sino... pessoas, né, que estão entre nós. Claro, né? claro. Pessoas que estão... Eu vou tocar o sino pro Silvio Santos. Toca o sino, sacristão! Tá aí, legal. Eu acho um homem incrível, uma personalidade incrível. Fui muito feliz na época que fiquei 5 anos na emissora do SBT. Tive 3 oportunidades de estar com ele. Sabe o que é engraçado? Eu já tive, por conta da minha profissão anterior de auditor, eu tive já na frente de pessoas... já tive em frente de presidentes, até recentemente, mais de um presidente. Eu tive na frente de empresários assim, muito grandes. Como é o nome do presidente? Você lembra? Do que eu estive na frente? O Bolsonaro. O Bolsonaro, sério? Bolsonaro. Olha aí. Tive com o Bolsonaro. Dilma já tive também. Legal. E assim, mas o Silvio, ele tem alguma coisa, padre... O senhor já teve alguma vez com ele, não? Não, infelizmente, não tive essa oportunidade. Ele é um cara... Eu sou da prateleira de baixo. Não tem nada a ver com a prateleira de baixo. É porque ele realmente... Eu tive a oportunidade só porque... Nem quando ele me contratou eu tive com ele, mas eu tive nos programas dele de auditório, ele me chamou mais de uma vez. Que você chega na presença dele, tem alguma coisa assim que é... Entendi. Sabe o que eu quero dizer? Entendo. É inexplicável. Eu não sei porquê. Uma energia, uma força. Não sei. Ele tem alguma coisa... Dizem que ele é um extraterrestre. Não sei se é verdade isso. Tem alguma coisa que é fora do comum. Que legal. Tá aí, o quadro Toca o Sino, Sacristão. Que coisa boa. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre... a sua relação com os indígenas. Tem alguma coisa a ver com indígenas, essa sua pulseira? Tudo. Tanto essa aqui como essa aqui. Essa aqui é... Linda essa aqui. Linda, né? Ela é de alguma tribo? Ela é Kaxinawá, essa aqui. É a turma... Nawa é povo em língua pano. E eles são essa turma do Acre, que tem ali... da turma das corridas, que teve... da história de Chico Mendes, né? Certo. E esse é o Kaxinawá. Tem Iawanawá, tem Puianaua, enfim, são vários povos. Povo do Queixada, povo do peixe, povo da formiga, povo do... Enfim.
Eu tive uma experiência em 2005, foi a primeira vez que eu fui gravar realmente em uma aldeia indígena mais distante. Onde era? Que era lá no Acre. No Acre. Acre é meio que assim, nem pouca gente sabe que é Brasil aquilo, né? Porque Eu duro que é verdade. É verdade. Então eu viajei, peguei um avião, fui para Rio Branco. De Rio Branco eu peguei um outro avião comercial para Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul peguei um desses aviãozinhos, Deus me ajude, 1 hora sobrevoando a floresta. Pousei em Tarauacá. Em Tarauacá era uma cidade assim, todo mundo... sou meu operador de câmera, estava no começo na Record naquela época. Que cidade não tem nada, não sei o quê. Porque assim, o mundo amazônico ele depende muito da água. Se tem o rio tá alto, chega a provisão. Se o rio tá baixo, as barcas não chegam, as balsas não chegam e tal. E aí, fomos... Era 45 dias eu gravei em terra indígena. Foram 45 dias? Foram 3 etnias diferentes. E foi uma mudança, foi um turning point para mim. Foi uma esquina, assim, que a gente virou. Eu, pelo menos, por uma página muito importante na minha vida. Porque, dentre as coisas mais simples, né, que a gente testemunhou e venceu, as mais complexas... engraçado, por exemplo, a democracia indígena, né? Tá. Que é um negócio... Eu cheguei com comida para... Eu sempre fui gordinho, né? Eu ia falar, porque você gosta de comida, né? Eu adoro. Eu fiquei pensando lá, eu fiquei pensando lá no Thiago de Compostela... Comida. Não, comida não. Você levou outras coisas. Ele não levou comida. Não, eu levei não. Nas mochilas, não. Era outra coisa. Era farolete. Era os faroletes, as coisas... Mas eu sempre fui um gordinho. Gordinho. Tá? Você sempre gostou de comer. Eu gosto de comer. Eu também. Eu também. Sou bom. Eu sou bom de prato. Sou bom de garfo. Tem uma dificuldade agora. Eu tô em dieta. Uma dificuldade mas enfim. Tá. E você chegou com comida. Cheguei. E assim, com um rancho para... Eu fiquei 15 dias na primeira aldeia. Com um rancho, certamente, para 4 pessoas, para 25 dias. Entendi. Eu sempre levo a mais. Entendi. E aí, quem nos recebeu, o Gregório, o nome, né, popular, não indígena, ele falou, olha, a gente cuida da comida, vocês não precisam se preocupar com comida, a gente cozinha, as mulheres cozinham para vocês. Eu falei, uma coisa a menos, que bom. Então, entregamos todas as caixas de comida para eles. No 4º dia, o Gregório me chamou, ele falou, Richard, a comida acabou. Eu falei, é impossível, não tem como a comida acabar. Ele falou, não se preocupa, agora você come a nossa comida. Só que assim... A comida deles é diferente. O cara come jacaré, come paca no leite, sendo que não tem vaca lá. Sei lá o que eles colocam. A comida é diferente pra caramba. E assim, eu não estou preparado. Nosso intestino, tudo não está preparado para aquela comida. Inhame. Não, umas coisas assim. É totalmente diferente. Tá, mas em 4 dias foi... Por quê? Por quê? Democracia. Aí eu olhei, assim, em volta e vi aqueles pacotinhos de... macarrão Renata aqui ali. A aldeia inteira comeu a nossa comida. Entendi. Em 4 dias. E tudo bem, eles falaram... E é o modus vivendi dele, porque eles não são acumuladores. Entendi. Você não contrata o índio e fala assim, por exemplo, eles fazem essa pulseira aqui. Eu já tentei até fazer um negócio com a cooperativa das mulheres, não sei o que. Eu falei, todo mundo... Porque eu uso isso há 20 anos. Entendi. Todo mundo fala, eu quero uma pulseira daquela. Tentei fazer um contrato com a cooperativa. Mas assim, elas produzem a hora que ela quer, como ela quer, não sei o quê. Entendi. Não tem uma regularidade. Por quê? Porque eles fazem quando eles precisam. É uma mentalidade diferente. A gente não tem, enquanto sociedade ocidental, capitalista, não tem esse tipo de visão. Ele vai lá e pega a fruta que precisa. Ele vai lá e pega o bicho que ele caça, o bicho que precisa, para satisfazer o que ele precisa. Se no dia seguinte tem carne, ele não sai para caçar. Ele não tem essa coisa do trabalho das 8 às 5, sabe? É um modo de pensar diferente. E aí eu entendi, né? Eu falei, bom... Ok, então todo mundo comeu, agora não se preocupa que a gente vai caçar, vai buscar e você vai comer a nossa comida. Só que assim, eu lembro que teve uma água divisora nisso, né? Que é até quase uma piada, né? Porque até o 4º dia, o que acontecia? Então a gente ia pro banheiro, e o banheiro, a primeira vez que eu fui no toalete, lá não tinha um toalete, era um buraco no chão, é normal. Um buraco no chão, no meio da aldeia. Tinha um buraco no chão, e você fazia ali agachado as suas coisas. Então... Só que aí eles fizeram até um giralzinho de madeira pra gente sentar e ficar mais confortável. Tipo uma privada, um assento. Um assento. Puxa, que legal. Tal. Então, só que quando você senta pra fazer o teu número 2... O pinguelinho nosso, que nós somos homem, ele fica olhando pra aquele buraco. Você põe no meio das pernas e fica ali. Claro. Só que assim, eu iluminei aquele buraco. Eu falei, qualquer ser vivo pode... Não, cobra pode estar aí, um bicho qualquer. Verdade. Como é que eu vou sentar... E colocar o João ali olhando aquele buraco que pode viver qualquer bicho. Então, vou perder aqui. Mas aí a gente desenvolveu uma técnica, pá. Sério? Fazia primeiro o número 1. Tá.
puxava o Joãozinho pra cima, sentava e fazia o número 2. Olha aí, gente! Técnicas de como ir no banheiro. Então técnicas. Tá certíssimo. Até o 4º dia funcionou. Ué? Por quê? Porque depois a gente começou a comer a comida deles. E o número 1 e o número 2 se fundiram numa única coisa. Entende? Porque eu não conseguia mais segurar e falar assim, agora faz o número 1 e o número 2. Não, saía tudo junto, 1 e 2. Assim, porque mudou completamente a minha biologia. A flora intestinal. Então, caramba. E aí chegou um momento que você fala assim, quer saber? Quero saber quem vive aí. Problema de quem vive aí. Agora vai ver o que é bom, entendeu? É verdade. Você acredita que uma vez aconteceu comigo que eu cheguei, eu estava apurado, começou a dar aquela fisgada. E eu falei, senhora, eu preciso ir no banheiro, o que eu faço? Daqui até no final da estrada é um mitório só, seu padre. Falei, fazer o quê, né? Fique à vontade. Fica à vontade. Então, você contando dessa... Você ficou 45 dias, você se impressionou, você estava contando sobre essa modus operandi deles de partilha e também com essas curiosidades. Mas eles têm uma espiritualidade diferenciada? Não, eles têm uma espiritualidade. Então, assim, entre as lições que a gente aprendeu, a primeira foi que se algo pode acontecer errado, vai acontecer. E nós estamos aqui para resolver problemas. Então, assim, o que deixou uma grande lição foi... foi muito difícil esses 45 dias. E antes da gente ir, a gente ficava reclamando naquela cidade de Tarauacá. Não tinha água, eu lembro que o chuveiro lá na Amazônia não tem chuveiro, porque não precisa, a água é quente, sai do rio quente. Sim. Às vezes não tem nada, às vezes tem só uma mangueira, às vezes não tem, que nem o hotel que a gente ficou, a gente tinha que se esgueirar na parede para tomar, porque tinha só um buraco na parede que saía a água. E esse era o melhor hotel da cidade, e todo mundo reclamando, e não tem água, e não sei o quê. E fomos para lá e passamos 45 dias de porrada. E quando voltamos para Tarauacá, a Tarauacá era a cidade mais linda do mundo, passou a ser aquela que era uma porcaria de cidade. Entendi. Então a primeira coisa que a gente aprendeu é que assim, se algo pode ficar pior, pode ficar pior. Para de reclamar. Furou um pneu, vamos trocar, mano. Entendi. É isso. Furou 2, já furou 3 pneus de uma vez. Aí é um problema, entendeu? Nossa, aí é complicado. Então assim... Haja step, né? Aí não tem, né? Não tem. Nós estamos aqui para resolver problemas. Então, vamos parar de reclamar e ser proativos e resolver os problemas. E a primeira grande lição foi essa, aprender a reclamar menos, né? E depois teve um outro lado espiritual que foi bacana, para mim bem relevador, que foi a questão do chá. Né? O chá do ayahuasca. Então, eu ia chegar lá. Eu nem sei se podia falar sobre isso aqui. Não, mas então claro, exatamente. Eu queria saber qual foi tua experiência com o ayahuasca. O ayahuasca foi uma experiência assim, eu não sabia do que se tratava. Primeiro, vamos contextualizar. Onde você estava? Eu estava na aldeia Mutum dos Iauanauá, no Alto Rio Gregório. Tá certo. E aí? Longe de tudo. Eu estava contando a epopeia de quando chegou, porque o avião vai para Tarauacá, o aviãozinho, Deus me ajude, né? Aí chegou em Tarauacá. Em Tarauacá tinha que pegar 6 horas de estrada num caminhão para chegar na beira do Rio Gregório para subir 2 dias de canoa para esse lugar. Então, Meu assim, Deus, mas é longe. Então, para contextualizar, que a gente está muito longe. Muito longe. E aí lá, eu vi que eles faziam o uso regular. Eles consideram... Você se importa de explicar para mim? É uma folha? É uma folha. No mato? É uma folha, tem uma determinada folha de uma determinada planta que eles misturam com um determinado cipó e fervem esses dois. Então tem uma ciência ali. Tem que saber qual é a planta. O que sempre me causou muito espanto, porque imagina quanto nego já se lascou nessa descoberta de... porque em cipó que são extremamente venenosos. Exato. Como é que chegou... Que nem a mandioca brava. Tem que ferver 7 dias para fazer o tacacá. Tacacá. Ferver um dia é venenoso. É venenoso. Aí o cara toma, morre. Aí vão ferver 2 dias. Quem que vai experimentar agora? Eu. 2 dias, morre. Verdade. Aí os caras morreram 3, 4, 5, 6 dias. É verdade. Quem sabia que no 7º ia dar certo? Alguém fez essa loucura. É igual cogumelo que mata e... Não é a mesma coisa. Exatamente. Esses dias falaram, tem cogumelo lá. O padre, tem um cogumelo lá para comer. Eu falei, quero não tenho certeza. É venenosíssimo. Fungo venenoso, pode ser venenoso. Então voltamos lá. Aí tem uma... A chacrona, que é a folha, que é uma planta. Tá. E você tem um cipó. E aí você põe os dois juntos, macera e ferve. Tá. Né? E aí, isso é uma bebida que é muito respeitada. O indígena, no dia que ele vai consagrar, para ele, o que é a chacrona? A chacrona foi deixada por Deus como um veículo
para que eles pudessem conversar com Deus. Como ir a um confessionário. É um rito sagrado. Um rito sagrado. Rito sagrado. Isso, eu vejo como cultural. Exatamente, é um rito sagrado para eles. Né? Eles acreditam em Deus, mas num Deus na forma como eles enxergam. Né? Sem dúvida. E esse é a bebida que é utilizada como veículo para chegar em Deus. E que é uma bebida que então, eles fervem ela e aí, ritualisticamente, eles consagram em volta de uma fogueira, com todos, e tem como seria o pajé, né, que faz a administração disso, e tem toda uma ritualística e uma organização. E quando isso acontece, eles não brincam, não. É um negócio assim, não tem... às vezes eles conseguem fazer o caissuma, que é uma bebida alcoólica que acaba a fermentação pode ser de mandioca, de banana, pode ser de batata. O índio, nesse dia... Eles não tem bebida alcoólica, não tem nunca. Não, é muito sério. É um negócio levado muito a sério. Por quê? É uma bebida muito forte, o ayahuasca. Tá, então nesse dia é só ela. Não, é ela e assim, levado de forma muito séria, tá? Não é banalizada. Entendi, né? entendi. E não deve ser, porque ela realmente, ela é estranho explicar o ayahuasca, é assim, ele te tira... É uma alucinação, mas de corpo presente. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Entendi. Você não está drogado, entende? Você está consciente, recebendo uma série de informações visuais especialmente, e você começa a raciocinar em cima dessas experiências visuais. Entendi. Que ficam como aprendizado. E isso perdura por muito tempo depois, como pequenos flashes de lembrando aquilo que você pensou naquele momento em que você estava sob efeito dessa substância, que o teu corpo de início quer rejeitar. Ele quer ou evacuar ou vomitar. Essa é a primeira sensação. Essa é a grande luta. A grande luta é essa, é você manter dentro de você. Mas espera aí, eles te convidaram, você pediu, como é que foi? Não, eu não sabia, eu não sabia do que se tratava, foi a minha primeira experiência. Começou o rito. Eles, na verdade, eles me falaram, a gente vai consagrar essa noite. Tá. A palavra é consagrar. Consagrar. E eles chamam lá de uni, não chamam de ayahuasca. Ayahuasca são os povos mais hispânicos que chamam, mas é a mesma coisa. Nós vamos consagrar essa noite e você quer participar? Entendi. Eu falei... Claro. Você está no processo de enculturação, de imersão. Eu sou de imersão total, claro. Só que eu não tinha ideia do que se tratava. Tá. Sabe? De repente tinha uma vaca dentro do Kupixawa, do lugar que a gente estava, só que não tinha nenhuma vaca ali no dia seguinte. Não tinha vaca, não existia vaca ali. E aí dá vontade de vomitar ou evacuar? E os bichos aí recebem, você vê a presença do elefante que saiu dentro da água, do fogo. Minha mãe já era falecida nessa época, eu tive de frente para minha mãe. Então ele te dá uma série de informações e que duram, sei lá, 3, 4 horas, essa desestabilização, e que para eles é um momento onde eles recebem essas... porque fica um resquício disso. É difícil explicar, sabe? Porque parece um negócio de doido e não é. É uma conversa com o transcendente. Uma abertura para o mundo sobrenatural. Seria mais ou menos isso. Sim. Você não sabe mais se aquilo estava ali e você não enxerga normalmente, ou se realmente aquilo foi criado para te trazer informação, mas eles chamam de mirações, tecnicamente. Isso na tua vida teve um impacto? Foi um aprendizado que teve impacto, sim. Teve um impacto. Eu tive outras oportunidades de consagrar, sempre lá. Tá. Nunca consagrei fora. Não gosto de como trouxeram isso banalizado virou muito hit, né? Virou verdade. Hit. Tudo, né? Tudo acaba. E isso é ruim, na minha opinião, porque eu acho assim, os caminhos podem ser escolhidos, como você, né? A gente tem um livre-arbítrio, mas eu acho que eu sempre recomendo a pessoa vá beber da fonte, vá conhecer melhor do que se trata, não entra na modinha, entendeu? Porque não é uma modinha. Né? Entendi. É um negócio muito sério e levado muito a sério por essas pessoas que acreditam nesse tipo de vida. Legal. Bom, eu queria... Você já teve a experiência de ver a morte de perto ou se sentir numa situação assim, aqui eu vou. Aqui chegou minha hora.
2 vezes na vida. 2 vezes? Conta. Bom, eu caí de avião também, né? Não sei se você sabe. Não sabia. Tem uma história boa. Já virei barco, já virei um ônibus, que é um dos ônibus que a gente faz. Você sabe que a gente tem um ônibus, inclusive a gente passa por os atendimentos e tal, Exato. que a gente faz. Pode contar. Gente, é muito bonito isso. Ele tem um ônibus que ele vai nas comunidades. São 3 ônibus. 3? Um é o da nossa equipe, outro é um atendimento, a gente leva dentista, 2 dentistas, tem um consultório montado dentro do ônibus, ginecologia e como minha mulher é cabeleireira, então cabeleireiro. E tem outro que é um hospital veterinário, hospital mesmo, hospital completo, raio-x, ultrassonografia, tratamento de ozônio. E a gente atende gratuitamente essas comunidades que a gente está gravando, né? Enquanto eu estou gravando as coisas, o peixe, o passarinho, o jacaré e a cobra, a gente atende essas comunidades que são indígenas, beiradeiros. Agora a gente está no Cerrado, né? A gente está exibindo, inclusive, esses programas aqui. Aqui na casa, né? Evangelizar isso. TV Evangelizar, gente, olha aí, para você. Então, essa experiência de ver, sentir a morte. 2 vezes. Um com crocodilo e um com tubarão. Então conte por amor de Deus. Não, se tivesse acontecido alguma coisa, eu não estaria aqui agora. Claro. Porque são 2 seres que, se tiver um acidente com eles, ou eles vão arrancar um pedaço de você, ou vão te matar. Tá. Então, aconteceu uma vez com um crocodilo na Costa Rica. Na Costa Rica? Como é que foi? Eu estava mostrando como as pessoas são atacadas. Eu estava exatamente nessa posição. Então, eu estava falando, a pessoa lava a roupa. Isso acontece na África também. Lava a roupa na beira d'água, no rio, e faz barulho. Qual animal que o senhor já viu entrar na água e fazer barulho? Que o senhor lembra assim, que entra na água e fala, nossa, tem um animal ali. Só um animal que está lascado, um ferido, não sei o quê. Entendi. Tá. Nenhum animal entra num território de um crocodilo. Eu ia falar hipopótamo. Mas o hipopótamo é hipopótamo, né? Mas quem que vai dar porrada no hipopótamo? Entende? Quer dizer... Tá, então ferido, tá. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Se eu sei que o Mike Tyson tá no ringue, eu vou entrar, eu sou um magrelo, eu vou entrar fininho e quero que ele não me veja. Com certeza. Se eu começar a gritar, por quê? Então é exatamente isso que acontece. As pessoas estão lavando roupa, estão fazendo barulho na beira do rio, e o crocodilo, ele vem, porque ele é um oportunista, ele acha que é um animal que está ferido. Né? E assim como as pessoas são dragadas para dentro e são consumidas porque aquele bicho efetivamente come, né? Ele come, né? Come, ponto. E outro foi com tubarão também, foi similar. Então, aí você estava fazendo... Ele veio. Você não viu? Não, eu vi. O problema é que o burro estava na beira do rio, a beira do rio é de lama, e eu estava deitado, né? Você também e aí, quando eu fui levantar... Você confia muito no anjo da guarda. Eu afundei e ele veio. Ele saiu pra fora da água atrás de mim. E aí eu fui saindo. Tem isso. Tá televisionado isso. O pior é isso. E eu saí de 4, assim, com a cabeça pensando nos meus filhos. Falei, agora eu vou, né? Porque e não tem como. Aí. Ele não conseguiu porque você correu? Não conseguiu. Porque você conseguiu correr? Ele não conseguiu porque... Não é que ele não conseguiu. Eu acho que ele nem tentou direito, sabe? Porque você tem um anjo da guarda forte. Eu tenho. É o anjo da guarda. Eu abuso deles. Você reza por ele? Eu rezo por eles. O cara reza por ele. Eu tenho muita gente que reza por mim também. Que bom. Mas eu queria agradecer o pastor Claudião, que é meu irmão, que foi meu câmera durante 20 anos. Legal. E ele, nesse domingo aqui, eu sei que ele rezou muito pela gente. A gente tem pouca oportunidade, né, de estar praticando, mas a gente é muito ligado a Deus e muito agradecido a Deus. Né? Então, e agora a obra Evangelizar, estando aqui na TV Evangelizar, pode ter certeza que nós vamos rezar por você também. Que bom. Me conta do tubarão. Tubarão foi uma coisa estúpida, porque sempre assim, né? Eu tava no Caribe, a gente mergulhando com tubarões sem gaiola. Os tubarões... Você estava o quê? Mergulhando com scuba mesmo, né? Com equipamento. Certo. E aí mergulhamos para fazer... Durante 7 dias a gente joga dejetos com sangue na água para atrair os tubarões. E os tubarões, eles vão se aproximando e você vai mergulhando com eles. Peraí. Você vai lá no habitat dele, você joga carne com sangue. Qual o objetivo? O que você queria com isso? Estar com eles. Porque eles não têm outro interesse de estar comigo, a não ser porque eles sentem que tem cheiro de sangue. Tá. O objetivo é esse. Tudo bem. Você fazer... Sem gaiola. Sem gaiola. Tubarão-tigre, que é os que tem um acidente aqui em Recife. Recife, são esses.
Só que o problema é quando você não enxerga ele. Quando você enxerga ele, você consegue... Porque o tubarão, ele não tem essa coisa, ele não vem pra cima de você sabendo que pode se lascar. Por maior que ele seja, ele é um cara cuidadoso. Ele quer pegar você como? De costas, ele quer pegar você... Ele é um oportunista. Se ele percebe que você percebeu ele já não vem em cima Sério? de você. E não é aquela coisa que a gente vê... Ele vem, Não é igual o filme de Hollywood, não, né? Ele vem devagar, ele quer que você não perceba, ele vai lá e, bum, arranca o seu braço. Por quê? Porque ele testou você. Um tubarão antigo come tartaruga marinha. Porra, tartaruga marinha, para quebrar o casco dela, nem com martelo você faz. E ele consegue com os dentes. Então, assim, ele vai testar você. Só que a testada de um tubarão é perder um pedaço de você. É um certo? pedaço. E você vai morrer. Então, de sangue, né? E aí eu tava com isso, eu mergulhei, era o último dia. Esse último dia é chamado Monster Day. Por quê? É o dia que eles se livram de todo. Eles estão há 7 dias jogando nas Bahamas, né? Eles estão jogando aquele sangue na água. Aí no último dia eles pegam toda essa porcaria que eles estão carregando no barco e liberam, porque eles vão voltar, acabou o passeio, né? Então libera tudo, então todo mundo mergulha, liberam aquele monte de pedaços de peixes e carne que tá ali, que aquilo fica flutuando assim até cair na sua cabeça lá no fundo, e os tubarões estão ali. Os tubarões estão ali, pá. Tá. E eu mergulhei nesse dia, eu tinha uma máscara full face, que era uma máscara de rosto inteiro. E eu falei, eu hoje quero aproveitar o mergulho, que ela tinha comunicador. Então ela era mais chata de mergulhar. Falei, eu vou pôr uma máscara comum. Certo. Só que não tinha tempo, então eu peguei um equipamento que tinha no barco, que não era meu, né? Não era meu. Pum, pus o colete, pus o respirador, pum, e joguei dentro da água. Quando cheguei lá embaixo, começou a vazar, começou a entrar água dentro do sistema. Então, o que eu fiz? Eu, instintivamente, fui para a superfície. Fui para a superfície. Eu não vi, o tubarão veio atrás. Ele viu um cara saindo ali, não preocupado com nada atrás. Por sorte, Deus... Eu ia falar, providência, você está aqui conosco. O meu operador de câmera... subiu junto comigo, olhando para mim. Então, eu subi nessa direção, meu operador de câmera subiu aqui e o tubarão veio atrás. Quando ele viu o tubarão vindo atrás, eu sabia que eu virei e foi assim um segundo. Vum, ele desviou de mim. Mas era um tubarão que ia me arrancar a perna, entendeu? Então, meu Deus. E aí valeu o que você disse, que quando ele sabe que você está ali, ele... eu virei para ele, eu estava com a câmera na mão. Então, eu virei para ele, ele automaticamente... já desviou e foi embora. Não aconteceu, porque se tivesse acontecido, qualquer um desses dois eu estaria lascado mesmo, não estaria aqui. Olha, impressionante a sua... Mas foi pouco, em 20 anos. Em 20 anos, verdade. Tá? Você, falando um pouquinho do turismo no Brasil, você é um embaixador do turismo no Brasil. Por que você... Até esse ano, pelo menos. Tá, mas por que você se preocupa com o turismo no Brasil? Você acha que é mal aproveitado? Eu acho que a gente tem muito para fazer aqui. E nós somos um país... o turismo, ele é maravilhoso porque ele leva... Especialmente o ecoturismo, né? Ele leva dinheiro para comunidades que poderiam estar... ele leva o dinheiro para espaços onde, por exemplo, você pratica pesca esportiva. Tá. O cara que está guiando você numa pesca esportiva é um cara que poderia, normalmente, estaria fazendo... Se ele não tivesse aquele emprego, ele estaria fazendo outra coisa no meio da mata que é negativa. Tá. Explorando a mata de uma forma negativa. Ele tem a oportunidade ali de estar... e quer que os peixes estejam ali. Então, ele vai cuidar daquele patrimônio. Então, eu acho que o turismo ecológico tem muito a ver com conservação. Eu acho que as pessoas, quanto mais gente tiver dentro de parque nacional, dentro das coisas, você vai ter menos problemas de gente fazendo coisa errada. Porque o cara que está ali, ele vira automaticamente um fiscal da natureza. Me digam alguns lugares no Brasil que você conhece, que você poderia sugerir, pessoal que está acompanhando, fazer visita. Do Brasil? Do Brasil. Vamos valorizar um pouco o Brasil. Vamos falar de lugares que, assim, que se fosse em outro país, seria um patrimônio. E aqui a gente... o maior parque de pegadas de dinossauros do mundo está no Brasil, numa cidade chamada Souza. Tá brincando? Conhece? Não, nunca fui, não. Tem mais de 40 pegadas diferentes de dinossauro. Dá para reconstituir histórias de dinossauros que correram atrás de dinossauros, predador e presa. Em pegadas assim gigantescas. Tem de brontossauro, tem pegadas assim gigantescas ali. Tá em uma cidade chamada Souza, que é na Paraíba. Tá. Então, legal. Assim, um lugar que tá aí a dica. Merece ser visto. Bom, Manaus. Manaus é uma coisa maravilhosa, cara. Manaus...
o Rio Negro, as pessoas vão até o Rio, acha que a Amazônia... Eu fiz um Padre Missão lá, tem aí por aí rodando. Você chegou a navegar no Rio Negro? Sim, inclusive o Encontro das Águas. No Encontro das Águas. Você levou alguma picada de mosquito, você lembra? Não. Pois é, olha que coisa incrível. Não levei. Não levou, é isso que eu estou dizendo. Não levou. Estava na Amazônia e não levou. Eu estava hoje aqui, esperando na sua salinha aqui do coisa, e levei 2 picadas de mosquito no coisa. Entende o que eu quero dizer? É que você está em chuva e Curitiba. Mas eu estou fazendo uma comparação... Curitiba. Mas uma comparação de uma... Entendi. Entende? Pô, você está na Amazônia e não levou. Então, o Rio Negro é maravilhoso para... fazer excursões, para viajar, para usar como um balneário, cara. Manaus é maravilhoso, Pantanal. Cara, tem tanto lugar no Brasil. Tem um lugar das cavernas aqui em Goiás também, esqueci o nome, que é top. Mas legal. Brasil, ele é um país para o ecoturismo. Eu criei aqui um quadro chamado assim, Anedotas Sem Pimenta, Piadas Sem Pimenta. Por quê? Porque eu gosto do humor, eu acho legal a gente dar risada das coisas. Você tem aí uma piada, uma anedota sem pimenta para contar? Não, por favor. Você está diante de um padre, não vai falar do Joãozinho, não vai falar... Não, vai lá. Ai, padre. Vai, arrisca, meu filho. A gente pode dar risada até até dar sem graça. Todas as minhas são... Mas conta uma menos. Sexualizadas, são daquele demais, jeito. assim? Nossa, são... Não, vai. Pensa na tua cabeça que você vai pensar. Não, eu não vou, eu não tenho coragem. Não tem coragem? Tá bom. Olha, eu já contei uma hoje. Já contou, é verdade. De levar o melhor amigo da floresta. É verdade. Já ganhei tá essa. Certo, Pode, tá vale certo. essa. Valeu. Porque as minhas são... Primeiro que eu tenho uma memória curta pra piada. Eu não sei contar piada. Todas as minhas piadas, e as que eu lembro, são piadas... que envolve alguma sacanagem. De pescaria, pé de barra. É o Joãozinho, tipo Joãozinho, sabe? É verdade, são essas. Tá certo. Que eu vou ter que pular essa. Não tem problema. Mas teria algo que você gostaria de confessar ao padre? Olha aqui, gente, nós estamos com... Espera aí, enquanto ele vai, eu vou fazer o suspense. Sim. Richard Rasmussen. Tem algo que gostaria de confessar ao padre? Que eu não tenha contado ainda. Aquela no confessionário mesmo, é isso? É isso aí, aquela assim, no pé de ouvido, aquela coisa que só eu e o Brasil inteiro vai saber. Padre. Não precisa ficar vermelho. Não, Você já enfrentou tubarão? Eu tenho medo de morrer. Sério? Eu tenho medo de morrer. Sério? E eu nunca falei sobre isso, porque as pessoas acham que eu sou o cara que enfrenta. Eu tenho medo de morrer. Poxa vida. E é uma coisa que eu penso muito ultimamente nisso. Principalmente porque pelo andar da idade, assim, eu sinto que ainda... Assim, eu não sinto que eu não estou pronto ainda. Tipo, eu quero dizer o seguinte, que tem muito para fazer ainda e que a idade vem, a gente fica mais cansado de algumas coisas, não sei o quê, mas a minha mente é muito ativa e eu realmente tenho medo de desligar. Entendi. Eu agradeço pela partilha e isso, na verdade, faz a gente pensar o quanto a gente é frágil e o quanto é importante a gente saber viver, não é verdade? Tá certo. Gente, não pode ter medo de morrer. Diz que o problema da morte... Eu vi um dia eu não sei se eu vou reproduzir exatamente como estava, mas ele estava dizendo assim, não é que eu tenha medo de morrer, eu tenho medo da saudade que a vida vai me deixar. Tá certo, mas o medo da morte, medo de morrer, é algo humano. E Deus sabia disso. Tanto que Jesus, que tinha plena certeza da ressurreição, pediu, Pai, se puder, afaste de mim esse cálice. Não porque ele não acreditava no que vem depois. É porque, como você disse, que a gente saiba aproveitar cada minuto da melhor forma possível. É isso. Gente, eu estive hoje aqui, olha que programa maravilhoso. Toca o sino, sacristão,
com nosso querido, e eu tinha o maior prazer, você não tem noção como eu queria entrevistar você, porque eu vejo você nos programas, eu assisto, eu passo medo no teu lugar, é verdade, eu fico impressionado, a tua disposição, ao mesmo tempo, você fala muito bem, você interage muito bem, você tem com as câmeras, você tem uma habilidade muito grande, e continue fazendo, porque nós estamos ligados nas tuas aventuras, e não vamos torcer para você ser mudido, tá? Não, eu nós sei, não vamos torcer para você se dar mal. A gente quer ver você continuar lidando com tudo isso. Eu estive aqui com a alegria com Richard Rasmussen e vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Aê! Saúde, Saúde e paz, vida. felicidades. É isso aí. Toca o sino, sacristão.